Desigualdade de gênero e racismo. Duas chagas que se perpetuam no Brasil desde o período colonial, promovendo a inferiorização da mulher negra em relação ao homem e à própria mulher branca, negando a ela o acesso à cidadania plena. Para que essa condição perversa seja interrompida, é necessária uma luta organizada, consciente e persistente. Feminismo negro é o tema de hoje do Viver Ciência. O feminismo é um movimento social e político que busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres e o fim do privilégio masculino. Já o feminismo negro vai além. Combate não apenas o machismo, mas também o racismo. Dois comportamentos consolidados em nossa sociedade. O enraizamento do racismo e do sexismo, e a combinação entre racismo e sexismo ocorreu por meio da produção do saber enviesada, a mulher, o negro e a mulher negra sempre foi representada por grupos brancos dominantes da sociedade, seja nas pesquisas que construíram determinados imaginários de Brasil, colocando essa mulher negra sempre em posição de subalternidade, de hipersexualização. O feminismo negro destaca que a mulher negra sofre duplo preconceito, por ser mulher e por ser negra. Nesse contexto, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras em relação às brancas em diversos espaços, sobretudo no mercado de trabalho, são ainda maiores. Porque existe um imaginário de subrepresentação da mulher negra em relação à mulher branca, que é vista como ideal de feminino, o ideal de beleza, e isso impacta muito as relações de poder. Então a questão da mulher negra, para além da dominação masculina, também tem as relações de poder que vêm da própria mulher branca. A transformação dessa realidade cruel passa por uma educação de qualidade, antirracista e antimachista, e pelo empoderamento das mulheres negras. Mas antes de tudo, é preciso reconhecer que o problema existe, para que seja de fato combatido. Então, essa ideia de que o Brasil foi tolerante foi produzida por uma elite que lançava seu olhar enviesado, sobre uma realidade até certo ponto distante para ela, mas para quem vivencia, para quem é negro, para quem é mulher negra, sobretudo, isso é sentido diariamente na pele, o quanto nós vivemos num país racista, sexista, que violenta a cidadania, sobretudo de mulheres negras. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é Feminismo Negro. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio Luciana de Oliveira Dias, que é doutora em Ciências Sociais e professora da Faculdade de Letras da UFG, e Elisângela Gomes, que é mestranda em Comunicação com experiência em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Bem-vindas ao Viver Ciência. Olá, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Parabéns pela temática. Olá, Divino, obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui dialogando sobre essa temática. Prazer é nosso e a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Janaína e eu gostaria de saber a origem do feminismo negro. A partir de quando e como esse movimento ganhou força? Janaína, sua pergunta é muito instigante, muito interessante. Falar da origem do feminismo negro é sempre muito desafiador, porque eu costumo entender que o feminismo negro ele tem origem na primeira reação da primeira mulher negra que foi vítima de violências causadas ou decorrentes do machismo e do racismo. Então, o feminismo negro, na verdade, é uma reação de mulheres negras violentadas por ideologias racistas e machistas. Enquanto movimento social, a gente pode falar que o feminismo negro, o movimento do movimento feminista negro, tem origem no Brasil marcadamente
na década de 80. Em 1985, quando acontece o encontro latino-americano de feministas no Brasil, em São Paulo, se nota a ausência das mulheres negras dentro dessa temática que é o feminismo contemporâneo naquele momento. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Madalena. Eu gostaria de saber como vocês avaliam a forma com que as mulheres negras são retratadas no Brasil através dos meios de comunicação. Bom, sobretudo nos meios de comunicação de massa, a gente pode perceber que há uma reprodução de ideário de um valor eurocentrado, de um valor heteronormativo, de um valor branco que está incrustado na sociedade e que a mídia ela vai atuar reforçando esses estereótipos. Então a gente pode perceber, por exemplo, na forma como o noticiário constrói a matéria, na forma como o negro é representado na teledramaturgia, a gente sempre vai ocupar um espaço de subalternidade, sempre em contextos, em cenários de favela, de miséria, de pobreza, com famílias desestruturadas, e isso, de fato, não representa o que a população negra e a subjetividade da população negra no Brasil. Uma representação da mulher negra, especificamente, que tem sido reproduzida pela mídia contemporaneamente e que me causa um incômodo muito grande, é uma espécie de hipersexualização dessas mulheres, né? O que faz com que a gente entre numa luta necessária de ressignificação desses discursos que são reproduzidos na grande mídia brasileira. Ok, mais uma pergunta na tela. Meu nome é Tiele. E eu sei que tem muitas mulheres que rejeitam o feminismo. E eu gostaria de entender se tem uma lógica, se a gente consegue acompanhar uma lógica para essa rejeição. Bom, o que é o machismo? O machismo é uma ideologia sustentada na sociedade patriarcal que não consegue conceber a igualdade de direitos entre homens e mulheres. O feminismo é uma espécie de reação, né? É uma proposição dialética como resposta a esse machismo, né? A incompreensão do que seja feminismo e do que seja machismo pode levar muitas mulheres, muitos sujeitos, inclusive muitas mulheres, a recusar o feminismo enquanto movimento, porque compreende o feminismo enquanto ideologia, quando na verdade ele não é uma ideologia, mas é uma resposta a uma ideologia perversa que é a machista, né? Uma ideologia eficaz, quando ela é eficazmente reproduzida, ela leva inclusive o sujeito subjugado, o sujeito subalternizado a reproduzir essa ideologia, né? Isso faz com que muitas mulheres, inclusive, recusem, né, essa luta feminista. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer o coletivo Rosa Parks, uma rede de pesquisadoras negras que desenvolvem estudos sobre gênero, raça, sexualidade e etnia. E no quadro Casulo de Ideias, Alice e Maria Eduarda falam sobre o papel da mulher em nossa sociedade. Que tipo de profissões a mulher pode exercer? Pode ser tudo. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre feminismo negro. Nossas convidadas são as pesquisadoras Luciana Dias e Elisângela Gomes. Desenvolver estudos sobre questões de gênero, raça, sexualidade e etnia. Esse é o objetivo do coletivo Rosa Parks, uma rede de pesquisadoras negras da UFG, cujo nome homenageia um símbolo da luta contra a discriminação racial. Vamos conferir a reportagem. Rosa Parks foi uma costureira negra norte-americana que entrou para a história ao se recusar a ceder o assento em um ônibus a um homem branco, em Montgomery, no estado do Alabama, em 1º de dezembro de 1955. Naquela época, a segregação racial nos Estados Unidos era amparada por leis que restringiam o acesso de negros a transportes coletivos e locais públicos.
Rosa foi presa e seu ato de coragem desencadeou um boicote em massa de 381 dias contra as companhias de ônibus locais. Décadas se passaram e Rosa continua a inspirar outras mulheres. O coletivo Rosa Parks, que surgiu em agosto de 2016 na UFG, reúne pesquisadoras negras que estudam diversos temas relacionados ao feminismo negro. Então nós temos pesquisas pensando no mestrado, as mulheres que compõem o mestrado. Tem sobre o feminismo decolonial, feminismo indígena, feminicídio de mulheres negras, ações afirmativas na pós-graduação, tráfico de pessoas. São pesquisas que estão sendo desenvolvidas, por esses estudantes que compõem o coletivo. Além de desenvolver importantes pesquisas sobre gênero, raça, sexualidade e etnia, o coletivo também promove atividades junto à comunidade para levar adiante as bandeiras da resistência e da superação. Então nós desenvolvemos através de palestras nas escolas e também através de oficinas de turbante, igual como já disse antes, palestras voltadas para a questão da negritude. Então nós trabalhamos muito isso nas escolas. E também nós fizemos um evento que é aberto para a comunidade também vir participar na universidade, para elas entenderem também, principalmente as pessoas negras, que esses espaços também são delas, por direito. Mas a importância do coletivo não termina aí. Ele representa uma rede de apoio, na qual as mulheres negras relatam suas vivências e buscam suporte para combater diariamente o machismo e o racismo. Eu acho que o coletivo é muito central para nós mulheres negras, principalmente aqui na universidade. Eu tenho um ano que eu estou aqui na UFG e quando eu cheguei aqui eu não via tanto debate sobre feminismo negro, sobre questões da mulher negra. Então, quando eu conheci o coletivo, quando eu conheci as meninas e as discussões que a gente faz ali dentro, eu acho que eu vejo essa potência da gente levar o feminismo negro para dentro da universidade e também para fora. Quando você chega e vê uma irmã sua, uma mulher negra, que está falando a mesma linguagem que você não precisa estar explicando o tempo todo o que você sente, o que você passa, é só olhar uma para a outra que você já se identifica. Então o coletivo é uma rede de apoio, Então o empoderamento ele acontece nesse momento, no qual a gente nos apoia uma nas outras para que a gente sobreviva dentro desse universo que muitas vezes é perverso com a sociedade, com a população negra, com a mulher negra em especial. Bom, o coletivo Rosa Parks é coordenado pela professora Luciana. Isso. Como a gente viu aí na reportagem, desenvolve pesquisas importantíssimas, como, por exemplo, sobre o feminicídio de mulheres negras. Exato. Professora, fala um pouquinho pra gente sobre essas pesquisas. Isso. Na verdade, é um projeto guarda-chuva, um projeto muito grande e o coletivo Rosa Parks cresceu muito. Então, a gente hoje tem em torno de 30 pesquisadoras da graduação e da pós-graduação com as mais diferentes temáticas sendo desenvolvidas. A resposta que a gente dá a isso é um material textual, são monografias de graduação, são relatórios de iniciação científica, são dissertações de mestrado, cuja temática central é o feminismo negro, São mulheres que se aproximaram no coletivo para tratar, a partir da pesquisa, a temática do feminismo negro. Agora, o coletivo Rosa Parks, ele não é somente um grupo de pesquisa, ele é um grupo de estudos também, então a gente tem momentos de trabalho muito singulares em que a gente estuda, ele é um grupo de pesquisa, com essas pesquisas que a gente faz, cadastradas inclusive no CNPq, e ele é também um grupo de extensão, Como a Marta muito bem falou, a gente desenvolve ações que estão para além da universidade. Então a gente desenvolve ações para fora da universidade, nas escolas, por exemplo, com oficinas que provocam uma espécie de solidariedade ou irmandade entre as mulheres que estão ali trabalhando no coletivo Rosa Parks. Professor, e o coletivo é formado quase que exclusivamente por mulheres negras. Exato. Apesar de não ser vetada a participação de homens e de pessoas brancas. Exatamente. Como que você enxerga essa composição? Essa composição é uma composição muito interessante e não planejada. Na verdade, ela não é intencional. Além de ser um grupo de estudos, de pesquisa e de extensão, o coletivo Rosa Parks é também essa rede de apoio, É também um lugar onde se faz ativismo, onde se faz militância,
militância, e que tem uma temática central. Quando a temática central é feminismo negro, ela não desperta o interesse de qualquer pesquisador ou pesquisadora. Isso fez com que somente mulheres negras procurassem o coletivo Rosa Parks para compor esse coletivo, né? Então a gente tem momentos que são educativos, que são até lúdicos e que colaboram, por exemplo, para a afirmação da autoestima, né, que colaboram para despertar desejos, para a afirmação identitária dessas meninas. E as pessoas que têm se interessado por essa temática são as pesquisadoras negras, são estudantes e professoras da Universidade Federal de Goiás e fora da Federal de Goiás também, que se interessam pela temática, além de mulheres do entorno da universidade que não são ligadas ao UFG e que procuram Rosa Parks para entrar nessa rede de apoio que o coletivo acabou virando. Elisângela, como que a gente pode explicar aí o baixo número de pesquisadores e pesquisadoras negras na academia? Eu acredito que pensar a pesquisa parte do princípio de pensar a constituição das instituições. A gente sabe que no Brasil o processo de escolarização da população negra foi durante muito tempo negado, fazendo com que os próprios movimentos tivessem que fazer a gestão da sua própria educação. Então a gente tem movimentos sociais que se empenharam em se educar, em se escolarizar, em ter acesso às primeiras letras, por uma manifestação social de movimento negro mesmo, né? A própria instituição, ela não garantiu esse acesso, as instituições não garantiram esse acesso à universidade. Eu acho que isso é um sintoma que se reflete, né, nesse baixo número, que se a gente pode dizer que é um número baixo, porque eu acredito que vai partir do referencial. Quando a gente pensa, né, dentro do movimento de mulheres negras, a gente tem um número considerável de pesquisadoras. Talvez o que falte é acessar essas pesquisas, né? Tá numa academia extremamente branca, heteronormativa, que se nega muitas vezes de acessar uma bibliografia a outra, que não é aquela que é adotada pelo programa. Então, eu acredito que há um número expressivo de pesquisadoras, mas a gente precisa conhecê-las, né? Ok, o Viver Ciência faz agora mais um intervalo rapidinho. Continue com a gente. Fica ligado, Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é feminismo negro. Vem aí uma nova geração de mulheres cada vez mais empoderadas, mais seguras e mais cientes de que seu lugar é onde elas quiserem. A Maria Eduarda e a Alice, de 7 e 6 anos de idade, respectivamente, fazem parte dessa nova geração e nós conversamos com elas sobre feminismo. Vamos conferir o bate-papo. Casulo de 10 no ar. Eu sou a Alice, eu tenho 6 anos. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 7 anos. Alice, quais são as diferenças que existem entre homens e mulheres? Tudo. No que você acha que eles são diferentes? Nada. Em tudo ou em nada? Nada. Você acha que existem diferenças entre pessoas negras e brancas? Sim. Sim? Que diferenças são essas? Só as cores mesmo. Que tipo de profissões a mulher pode exercer? Pode ser tudo. Fala pra mim então, em que lugar que a mulher pode estar? Quais são as profissões que a mulher pode ter? Imposto. Colégio. O que você quer ser quando crescer? Médica. Como que você se enxerga? Eu enxergo bem. Mas como você se vê? Quais são suas qualidades? Quem que é você? Eu mesma. Mas assim, que nem eu não te conheço, né? Eu tô te conhecendo agora. O que você pode falar pra mim sobre você? Eu sou legal.
que mais? Sou engraçada. Sou boa. Na sua opinião, existe algo que os meninos podem fazer e as meninas não? Não? E aí, o que vocês acharam das respostas das meninas? Criativas sem tanto, né? Muito autêntica, muito empoderadas também. Estão preparadas, né, para enfrentar aí o mundo, né? Então, uma preparação que é necessária, né? Professor, qual que é a importância de se trabalhar aí o combate ao machismo, ao racismo, desde a infância? Bom, o racismo, o machismo são ideologias muito perversas que têm gerado situações de sofrimento muito grande e criado um mundo quase que insuportável para a gente sobreviver, né? E, na minha opinião, a única via possível, a única saída possível dessa situação de opressão, de subjugo, de subalternização é a educação, né? É por meio da educação que a gente vai conseguir mudar as novas mentalidades, né? Então, desde muito pequenas, as crianças têm que ser ensinadas, né, a ter práticas antimachistas, antirracistas. Tem um líder sul-africano que eu gosto muito, que é o Nelson Mandela. Ele diz o seguinte: olha, se as pessoas não nascem odiando outras pessoas pela sua cor, pela sua origem ou pela sua religião, né, pela sua raça, elas aprendem a odiar, né? E se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, a educação aí tem um papel fundamental e ela deve ser introduzida, a educação antirracista, a educação antimachista deve ser introduzida já nos primeiros momentos de vida de qualquer criança. Elisângela, o feminismo parece ter ganhado aí um novo fôlego, né, com a internet, com as redes sociais. Qual que é a importância dessas ferramentas para o movimento? Bom, as redes sociais elas são muito importantes porque elas potencializam aquilo que as mulheres já fazem nos seus ambientes cotidianos, né? Eu acho que as redes sociais elas auxiliam muito na possibilidade de encontrar outras mulheres que estão passando por situações muito semelhantes, né? Que estão relacionadas às opressões de gênero, que estão em localizações diferentes e a partir das redes sociais criam novas estratégias para conseguir combater essas relações de opressão. Então eu acho que as redes sociais elas agregam muito na luta antimachista e antirracista. Entretanto, é importante a gente pensar que não é toda a população que tem acesso às redes sociais, né? Eu acredito que a gente está entre 40%, né, os últimos dados de 2015, 2016, 2017, em torno de 40% apenas da população tem acesso às redes sociais. E eu acredito que as minorias, então, dessa forma, elas ficam excluídas desses lugares, né? Mas sim, é importante salientar que existe uma potencialização dessas discussões. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, o assunto é riquíssimo, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no programa, com certeza. Quero agradecer a professora Luciana Dias pela presença no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Assim, a luta antirracista e antimachista está só começando, na verdade. Elisângela Gomes, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a possibilidade de vir aqui no Viver Ciência discutir sobre esse tema. Obrigada. Obrigado. E obrigado a você que acompanha o nosso programa pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Deixa lá seu comentário, beleza? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!